Olá, povo progressista brasileiro, meu nome é Wallace Barbosa, sou o criador desse canal. Gostaria de pedir logo, para vocês deixarem o like de vocês. Qualquer coisa, se vocês não gostarem do vídeo, vocês podem retirar o like. Compartilhem, se inscrevam no canal e deixem o comentário de vocês também. Tudo isso é importante para a gente que está começando a montar um canal deste, que para o próprio YouTube entender que nós estamos interagindo com o público e assim apresentar esse vídeo para mais pessoas. Bem, gente, já tem umas 3 semanas que eu comecei fazendo esse trabalho e algumas vezes eu fiz críticas aos militares, fiz críticas aos evangélicos também, por se associarem a Bolsonaro. Não que eles não devessem assim, ter suas opiniões políticas, não estou aqui falando que o povo evangélico tem que se tornar de esquerda, que os militares têm que se filiar a partido. Não, não é nada disso. Mas se associarem a Bolsonaro, que tem uma ética bastante discutida, é complicado. Eu acho que os militares perderam com isso. Porque agora, por exemplo, olha, nesse maior escândalo que o governo Bolsonaro, nesse final de governo Bolsonaro que surgiu, foi esse dos Yanomamis. Os militares estão envolvidos, os evangélicos também. ONG evangélica recebendo 872 milhões, é muito dinheiro, sem resultado, não apresentou resultado nenhum essa ONG. Os militares também, pelo menos no mínimo por omissão, vão ter que responder no mínimo por omissão também. Enfim, não foi uma boa ter se associado ao bolsonarismo. Na verdade, os militares deveriam estar lá sim, mas não em substituições aos técnicos do IBAMA, aos técnicos da FUNAI, como foi colocado, assim, Bolsonaro colocou todo mundo, tudo quanto é militar, para tomar conta de todas essas questões, dos índios, do meio ambiente e tal. Não foi bom para os militares isso. Agora os militares estão muitos suscetíveis aí a processos tanto quanto o Bolsonaro. Agora, no fim de semana, o portal Metrópolis estava fazendo uma denúncia, fizeram uma denúncia sobre a Michele Bolsonaro. Bom, a Michele, logo no começo do governo Bolsonaro, houve aquela denúncia de que ela estava recebendo cheque do Queiroz, não sei se vocês se lembram disso, de 89 mil reais, tanto o cheque do Queiroz quanto da mulher do Queiroz também. Enfim, ela foi também envolvida naquela questão da rachadinha, que todo mundo sabe que isso existiu, isso já não é mais segredo para ninguém, não é novidade mais, não vai surpreender ninguém quando essa bomba realmente cair. Mas agora o Metrópole ele também está dizendo que houve rachadinha também nesse governo. Olha só, gente, a Michele usava o cartão de uma amiga e quem pagava esse cartão, a conta desse cartão, era o cartão corporativo de uso do presidente. Isso é absurdo. A Michele gastava o dinheiro e quem pagava era a nação, era a União. Nós pagávamos com isso. E tem muita coisa envolvida nisso, muita coisa enrolada nisso aí, gente. Essa pessoa, a dona do cartão, a dona Rosemary Cardoso Cordeiro, que é amiga íntima, da Michele, já de longas datas, as duas eram assessoras parlamentares. Aliás, foi essa pessoa, Rosemary, que apresentou Michele ao Bolsonaro. Logo no início do governo Bolsonaro, ela teve uma promoção aí, passou de 6 mil e poucos de salário para 17 mil. Existem suspeitas de que parte desse dinheiro que ela recebia mandava para a Michele. Algumas pessoas que faziam esse transporte de dinheiro, essa logística do dinheiro da caixinha, denunciaram isso. Eram envelopes que você palpava o envelope e você via claramente que era dinheiro. Quer dizer, a suspeita de que a Rosemary passou a ganhar mais, mas esse dinheiro não era dela, era a princípio da Michele, ou da família Bolsonaro, que aliás, gente, que família é essa? Pátria, família e liberdade. A pátria, eles sacanearam a pátria de tudo quanto é condições, todas as condições que ele tinha
para desmoralizar a pátria, eles fizeram. A família, essa confusão toda. Liberdade, qual liberdade? Tá um monte de gente que seguiram a eles e estão presos agora. Que liberdade que estão falando? O que é liberdade exatamente? Liberdade é uma palavra subjetiva. Para mim tem um valor, para eles tem outro. Liberdade para eles era poder atacar todo mundo e ficar impune. E aí é que eu questionava por que essas pessoas que não deveriam estar envolvidas com elas se envolveram. E agora nesses escândalos? Porque nesses escândalos estão envolvidos tantos militares quanto evangélicos, que é onde eu sempre falei, né, nesses minhas 2 semanas de vídeo. Eu sempre falei isso. O pastor que ajudava a Michele na gestão do Palácio Alvorada ganhou o apelido de pastor capeta. Pastor capeta. Gente, olha onde Bolsonaro e sua família colocou o nome de Deus. Ou o contrário, olha onde os pastores colocaram o nome de Deus, lá no meio da família Bolsonaro, e o pastor ganhou o nome de pastor capeta. E pelas práticas dele, eu não poderia falar com um pastor santo de jeito nenhum. Os erros, não vou falar crime por enquanto não, mas os erros que esse pastor cometeu lá, não é digno de ser um representante de uma igreja, de ser uma liderança de uma igreja. Algumas coisas absurdas que aconteceram. Todo mundo já sabe, né, o que aconteceu, mas só para esclarecer algumas coisas, né? O espelho d'água, onde tinha carpas, essas carpas foram presentes de um imperador japonês. Eles esvaziaram o espelho d'água para pegar moeda e as carpas morreram. Cada carpa valia algo em torno de 20 mil reais. Mas aí é o que eu falo para vocês, valia 20 mil reais se fosse para você comprar, para você criar. Mas quando você destrói, esses peixes são muito raros. Quando você destrói, não tem 20 mil reais que pague por unidade de peixe morto. Destruíram tudo, destruíram os peixes, gente. Mataram os peixes para pegar a moeda. E sim, antes que alguém fale, não, você está forçando a barra. É só uma analogia que eu estou fazendo, não estou querendo comparar uma coisa com outra. Mas olha só, mataram peixes, e peixe é exatamente o símbolo do cristianismo. E o cara foi lá, sabe, destruiu o peixe para pegar, sabe o quê? Moeda. Dentro dessas moedas tem moeda estrangeira, moedas que já saíram há muito tempo de circulação, que tem valores históricos, né? E moedas que estão no mercado aí, moedas que você pode jogar no supermercado, comprar, fazer compra e tudo mais. E foi doada para quê? Para uma igreja. Eu confesso a vocês que desde 2013, quando começou todo esse processo de passeata, aquele negócio todo, quando eu vi envolvimento muito sério da igreja em relação a isso, eu nunca mais voltei a uma igreja evangélica. Quando eu percebi que a igreja evangélica estava caminhando para uma extrema direita, muito perigosa, aí eu resolvi não mais entrar numa igreja evangélica. Eu confesso isso a vocês. Mas eu vou fazer aqui uma promessa, aqui, um pacto, sei lá o que vocês podem chamar. Essas moedas foram doadas a uma igreja. Se essa igreja devolver o valor dessas moedas, porque a moeda já deve ter, esses valores já devem ter ido para uma conta corrente, alguma coisa assim. Mas se essa igreja devolver, olha, foi tanto, o valor foi tanto, daqui as moedas antigas que não tem mais valor no mercado, então aqui eu estou entregando, eu volto, sim, eu volto a assistir culto numa igreja evangélica. Mas eu não creio que isso vai acontecer, não. A informação é que foi doada a uma igreja evangélica. Eu não tenho certeza disso. Pelas práticas desse pastor, que foi chamado de pastor capeta, eu tenho quase certeza que isso não foi doado a nenhuma igreja evangélica. As carpas que eles mataram, gente, não eram deles. Como é que eles podem fazer isso? Destruíram tudo.
E não é só isso não, gente. No Palácio Alvorada, quando o presidente Lula chegou para assumir no Palácio Alvorada, teve que chamar chaveiro. Todas as portas estavam fechadas e não tinha mais as chaves. Jogaram tudo fora. Destruíram tudo também. Gente, está tudo destruído. Eu não sei agora, hoje. Hoje é segunda-feira, se não me engano, dia 6. Deixa eu olhar aqui, dia 6. Segunda-feira, dia 6. Não sei hoje, mas até há poucos dias atrás, o Lula estava morando num hotel. Porque as casas foram deixadas sem condições de uso. Tem uma porta arrombada lá da adega. A adega, olha só, gente, uma adega. A adega foi fechada, lacrada pela mulher do Bolsonaro, pela Michele Bolsonaro, para que um dos filhos não pegasse vinho. Pegava vinho ali naturalmente, né? Pegava, dividia com os amigos, aquele negócio todo. Então ela lacrou aquilo lá. O presidente Bolsonaro foi na adega pegar um vinho, né, para dar de presente para alguém, não permitiram que o presidente abrisse a adega, ele quebrou no pé, meteu o pé, arrombou tudo. Essa é a família que eles defendem como a família de Deus. Eles brigam até por marmitex. É uma marmita. Eu estou falando marmitex que botando um pouco de ironia na situação. O Renan Bolsonaro pegava um marmitex com ela todos os dias lá no palácio. Todos os dias pegava, no Palácio Alvorada, pegava uma marmita lá, né? De repente passou a pegar 2 marmitas. A Michele desconfiando que a segunda marmita seria para a mãe do Renan, que é a ex-esposa do Bolsonaro, não permitiu mais que levasse a marmita. Eles estão brigando por causa de marmita, gente. Brigando por causa de marmita. E aí o Renan disse que o Renan partiu para cima dela, para agressão mesmo, né? E aí um segurança teve que segurar o cara pelo pescoço. Gente, que absurdo! E essa é a família perfeita. A família modelo. Modelo de quê, gente? E o pastor Capeta estava por lá. Quando você tem um pastor chamado pastor de Capeta morando dentro da sua casa, só vai ter confusão, só vai ter coisas bárbaras, só vai ter desonestidade. E era o que acontecia nessa casa. Um casamento de fachada, que ninguém tem nada a ver com a relação do presidente, não. Mas não é isso, mas eu estou dizendo, a minha crítica em cima disso é que foi em cima desse discurso que eles se aproximaram muito da igreja, né? E tiraram muito voto de dentro da igreja. Um discurso falso, um discurso mentiroso, uma família fake. Uma família fake. E isso foi um problema acontecido com o Renan. Tem um problema acontecido também com o Carlos Bolsonaro, que foi proibido de entrar, não sei se no Palácio Alvorada ou no Planalto, mas acho que é Alvorada, onde é a residência oficial. Olha, está tudo destruído lá. Os pisos de jacarandá, tudo quebrado. Como é que se quebra piso de jacarandá? Uma madeira fortíssima, uma madeira que está em extinção há muitos anos, né? E que não se valorizaram, não foi valorizado. Um palácio que foi desenhado por Oscar Niemeyer, botar uma gente dessa. O que essa gente tem a ver com a cultura, né? Com a história? Brasília é uma cidade muito jovem, mas já é uma cidade que tem história. A história da arte, da arquitetura, né? Do urbanismo. Para você ter uma ideia, né? Foi construída por 2 arquitetos, né? Lúcio Costa e Niemeyer, e ainda teve o paisagismo de Buller Marx. Aí a gente pega uma família dessa e bota para tomar conta do país, morando lá, tomando conta de 3, 4 palácios, para destruir tudo. Onde vai a noção dessa gente de que aquilo não era deles, aquilo era do povo brasileiro? Aquilo seria do próximo presidente. Mesmo que ele ganhasse essa eleição, ainda daqui a 4 anos, né, teria um outro presidente para assumir, mas não destruíram tudo. Por quê? Porque eles acharam que nunca mais iam sair dali. E esse pastor que estava lá ajudando na administração, eu acho que ele era o administrador da casa lá, ele vai ter que responder muita coisa
na justiça do trabalho, ofensas, assédio moral, gravíssimos. É coisa que eu não vou nem repetir aqui. Quem quiser ver no portal Metrópolis lá, vocês vão ver as palavras que ele usava, até para as pessoas no banheiro eram ofendidas. Um pastor, gente. Esses pastores que se envolveram com o governo Bolsonaro, eles funcionavam mais ou menos como representantes das igrejas lá dentro. De certa forma, quem fez isso foi o povo evangélico. O povo evangélico que foi lá e pegou essas moedas, o povo evangélico que foi lá e matou as carpas por ganância de moedinha. Né? E aí, gente, a única forma que tem do povo evangélico se desvencilhar disso é falar, não basta, chega. Nós vamos ter a nossa própria consciência política. O Malafaia, até hoje, o Malafaia defende cegamente Bolsonaro. Até hoje. Já depois que Bolsonaro saiu, quanto podre apareceu. Aliás, enquanto Bolsonaro estava no poder, a gente já sabia da podridão que era o governo Bolsonaro. Mas Malafaia defende até hoje. Foram muitos crimes cometidos e no meio desses crimes, alguns pastores evangélicos. Como, por exemplo, o Milton Ribeiro, que era ministro da Educação. Bolsonaro estava avisando a ele e que a Polícia Federal estava investigando. Tanto é que ele ligou para a filha dele. Né? E a filha dele falou, pai, é melhor a gente conversar em outro telefone. Não sei se vocês se lembram disso. Isso vai ter que aparecer. Pastores pedindo propina em ouro. Então é aí que vem a minha queixa do povo evangélico, não da igreja evangélica, não da fé em Cristo, que a fé em Cristo eu também tenho. A minha fé em Cristo ela não precisa ter o aval do Bolsonaro, do Malafaia, do sei lá de quem mais. Assim como a minha visão política também não precisa. Então essa gente que está lá, que acreditaram, né, desde aquela época, não vou usar o nome que se usava, vou usar um nome mais elegante, daquela mamadeira sensual, vamos dizer assim, né? Falava, não, o pessoal está dando uma mamadeira lá esquisita para as crianças. Vocês lembram disso? E agora vieram com essa história de banheiro unissex, todo mundo sabe que isso é mentira. O povo evangélico que se diz acreditar nisso, tenho certeza que sabe que é mentira. Porque você não precisa se tornar um burro para acreditar em Deus. Pelo contrário, quanto mais inteligente, mais você vai acreditar em Deus. Então, será que as pessoas, por acreditar em Deus, se tornaram tão burras e não perceber que é tudo mentira, que é tudo que se tornaram uma massa de manobra? Ou será que elas também entendem que a política do Bolsonaro é interessante para eles também? Aí o negócio é grave. Porque Bolsonaro é fascista. Será que o servidor de Deus que está dentro da igreja também virou fascista? Sinceramente, eu não acredito. O que eu acredito é que está tendo um equívoco muito grande, está tendo um uso político das religiões. E são os líderes, os grandes líderes que vão fazendo isso, depois até chegar no pastor daquela pequena igreja lá, que também já se tornou um viciado nessa política obscura de Bolsonaro e que está lá fazendo a sua propaganda política. Com essa mentalidade política nós elegemos, o Brasil elegeu muita gente de ultradireita que vai dar um trabalho enorme para o governo Lula. Lula vai ter muita dificuldade por causa dessa gente. Ou seja, foram colocadas pessoas lá para atrasar o Brasil. O Brasil ficou parado por 4 anos. Parado não. O Brasil andou para trás durante 4 anos no governo Bolsonaro. E dentro das igrejas ainda se defendeu o governo Bolsonaro, o governo das armas, o governo do ódio, o governo pintou um clima, não sei se vocês se lembram disso, foi tão recente. O cara que queria comer a carne de um índio. Não é à toa que morreram tantos índios assassinados, né? De forma cruel. O índio não era considerado gente, considerado um bicho para eles.
Então, esse meu desabafo, o endereço dele, vamos dizer assim, o destino desse meu desabafo, é esse povo evangélico que está na hora de acordar. Continue com toda essa fé em Deus que vocês sempre tiveram, a fé nos milagres, né? A fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo que multiplicava peixe, não matava, né? Mas não precisa estar atrelado ao fascismo, ao neonazismo. Né? Seria interessante se vocês que são evangélicos, bolsonaristas, parassem para entender por que o meu projeto político é o mesmo projeto político dos fascistas, dos neonazistas. Por que os neonazistas brasileiros também votam em Bolsonaro, também votam no mesmo candidato meu? Onde é que está o erro nisso? Por que o povo neonazista de Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, né? Por que eles nunca votam na esquerda, sempre votam na ultradireita? E é o mesmo partido que eu estou votando. Por que isso? Vocês nunca pararam para pensar nisso, vocês que são evangélicos? Bem, gente, isso foi só um breve desabafo sobre isso que está sendo publicado no Metrópolis, né? Eu acho muito interessante que o Metrópolis tenha feito essa reportagem para a gente acordar, porque a Michelle já está começando a ser indicada como futura candidata pelo PL. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Uma mulher que, assim como o Bolsonaro, né, estão envolvidos em muitos crimes, muitos crimes. Agora, você que é evangélico, pede à igreja para devolver essas moedinhas, pega essas moedas e faça uma doação pública, né? Olha, o valor foi tantos mil, não sei quantos foram, né? Nós estamos fazendo aqui uma doação para os Yanomamis, para o pessoal que está na rua, né? Faça uma doação. Você, olha só que coisa bacana seria comprar a cesta básica e entregar para Júlio Lancelotti, entregar para os pobres de São Paulo. Seria muito interessante. Eu fico por aqui, gente. O meu nome é Wallace Barbosa. Mais uma vez eu vou pedir para vocês para dar o like, para vocês compartilharem, para vocês deixarem os comentários de vocês, né? E não se esqueça, gente, o religioso ele pode estar na política, mas tem que saber onde está pisando. Ok, gente? Eu fico por aqui. Que Deus fique com vocês. Que Deus abençoe sempre vocês.